Olha, a prisão de um ex-presidente é sempre um evento que abala as estruturas, né? Vamos mergulhar nos detalhes para entender exatamente o que aconteceu com Jair Bolsonaro e o que isso pode significar para o futuro do Brasil. Já a notícia caiu como uma bomba numa manhã de sábado. O ex-presidente Jair Bolsonaro, preso, levado pela Polícia Federal em Brasília em prisão preventiva. Mas atenção, aqui tem um ponto que é fundamental entender. Essa não era a sentença final dele, sabe? Não era o cumprimento da pena. Foi uma prisão preventiva, uma medida de emergência, digamos assim, ordenada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Beleza, mas aí fica a pergunta, né? Por que prender agora? O que levou a essa decisão? Bom, o despacho do ministro Alexandre de Moraes, um documento de 17 páginas, apontou 3 motivos bem específicos, 3 gatilhos. E são esses 3 fatores juntos que criaram, na visão do STF, a tempestade perfeita. Quer dizer, não foi só uma coisinha. Foi a soma de tudo, a violação da tornozeleira, a mobilização dos apoiadores vista como um risco e todo um histórico que já levantava suspeitas de um possível risco de fuga. Vamos detalhar isso. Primeiro, a tornozeleira. O sistema deu o alerta logo depois da meia-noite de sábado. E segundo fontes da Polícia Federal, o equipamento não foi só retirado, ele foi gravemente danificado e teriam usado até um ferro de solda. Depois, na audiência, a defesa de Bolsonaro alegou que ele teve um surto de paranoia, uma alucinação por causa de uma mistura de remédios e que ele achou que tinha uma escuta no aparelho. O segundo ponto foi essa convocação para uma vigília. O senador Flávio Bolsonaro chamou apoiadores para irem para frente da casa do pai. Para o STF, isso soou um alarme. O ministro Moraes interpretou isso como uma tática já conhecida. Sabe, usar a multidão para criar tumulto, dificultar uma ação da polícia e, quem sabe, até facilitar uma fuga. E é exatamente por isso que a gente precisa parar e entender uma diferença crucial, que gerou muita confusão na época. O que é uma prisão preventiva e o que é o cumprimento de pena. Então, o que é a preventiva? Pensa assim, é uma ferramenta da justiça durante o processo, não é a punição final. O objetivo é garantir que o processo possa correr sem problemas, impedindo que o réu fuja, destrua provas ou continue cometendo crimes. Esse quadro aqui deixa tudo bem claro, né? De um lado, a preventiva, que é para assegurar o processo. O status é de preso provisório. Do outro lado, o cumprimento de pena. Aí sim, é a punição depois que tudo acabou, depois que não tem mais recurso. O status é preso definitivo. Bolsonaro, naquele momento, estava no primeiro time, não no segundo. Pois é, e aquela pena de 27 anos e 3 meses, ele ainda não estava cumprindo essa pena. Essa condenação veio lá em outubro de 2025, por tentativa de golpe de Estado, mas a prisão de agora, essa preventiva, era uma outra história, uma medida totalmente separada. E para a gente entender como se chegou a esse ponto, é importante ver que essa prisão não surgiu do nada. Ela foi, na verdade, o clímax de uma série de acontecimentos, de medidas judiciais que foram ficando cada vez mais duras ao longo de quase 2 anos. Olha só essa cronologia. Começa lá em fevereiro de 2024, com o passaporte dele sendo confiscado, justamente para evitar o risco de fuga. Em março, a revelação de que ele passou 2 noites na Embaixada da Hungria. Aí a coisa aperta. Em julho de 2025, vem a tornozeleira eletrônica. Em agosto, ele viola as medidas e vai para a prisão domiciliar. E, finalmente, em novembro, depois do episódio da tornozeleira, a prisão preventiva. É uma escalada bem clara. Bom, e como era de se esperar, a notícia da prisão incendiou o debate público. As reações foram imediatas, fortíssimas e mostraram mais uma vez um país completamente dividido, já dando pistas do que poderia acontecer na política. O presidente Lula, que estava numa cúpula do G20, foi direto ao ponto. Disse que a justiça decidiu, está decidido e que Bolsonaro vai cumprir a pena que a justiça determinar. E ainda completou dizendo que todo mundo sabe o que ele fez. Aí os jornalistas perguntaram sobre um comentário do Donald Trump, que disse que a prisão era uma pena. A resposta de Lula foi curta e grossa, para defender a soberania nacional. Trump tem que saber que somos um país soberano. Enquanto isso, os analistas políticos já começaram a olhar para o futuro. A avaliação de muitos, como essa da CNN Brasil, é que a prisão do pai acaba projetando o filho, o senador Flávio Bolsonaro, como uma espécie de novo líder dessa resistência, o novo porta-voz desse eleitorado, já de olho nas eleições de 2026.
E isso nos deixa com a grande questão, né? Com o seu principal líder preso, qual é o futuro do bolsonarismo? O movimento que é tão centrado na figura dele vai conseguir se reorganizar? Vai encontrar um novo caminho? Ou vai acabar se fragmentando? A resposta para essa pergunta, sem dúvida, vai moldar os próximos capítulos da política no Brasil.